Olá, pessoal! Aqui quem vos fala, Cris Veras. Tá preparado para mais um episódio do Pod Cris? Espera só um pouquinho. Lude, vamos começar diferente, porque o brinde hoje vai ser bem mais gostoso. Ah, com certeza. Papo acompanhado de taça cheia é muito melhor, né? Bem melhor. Uma delícia. Então, Mas eu vou continuar falando enquanto ela abre a garrafa. Tá preparado para o episódio de hoje? Para ampliar a sua mente empreendedora e te levar para um outro patamar? Então se prepara, porque a nossa convidada de hoje, além de ser uma mulher de voz forte, uma presença mais forte ainda, é mãe, empreendedora, dona de uma adega, faz 1.200 coisas num dia. E se você pensar o que é o business dela, metade dessa cidade adoraria trabalhar com o que ela faz. Porque se a rainha viveu 96 anos tomando todos os dias, não pode comemorar, lembrei disso. Como vamos viver 100 anos, né? Com um bom brinde. Nossa, além de tudo, ele é lindo. Essa garrafa é maravilhosa. E premiadíssimo, tá? Então agora podemos oficialmente começar o Pod Cris de hoje. Ludmila Dias, conta pra nossa audiência quem é você e qual que é o seu negócio, porque eu já adorei. Bom, primeiro, Cris, obrigada por toda a definição, por todo elogio, são seus olhos. Eu sou Ludmila Dias, eu sou a dona da adega Vino Que Tal, uma adega com sede aqui em Brasília, mas atendimento em todo o território nacional. E a nossa missão na Vino Que Tal não é só fornecer vinho, mas aproximar o máximo possível o vinho da vida das pessoas, da vivência, trazer para elas experiência além de tudo e apesar de tudo. Mostrar que você não tem que abrir mão daquilo que você gosta, do paladar que você gosta de sentir no vinho para tomar coisa boa. É só saber escolher, saber comprar e a gente está junto com as pessoas nessa missão. Essa é a grande missão da adega Vino Que Tal. Mais do que tudo, desmistificar o vinho, trazer o vinho para perto, para o dia a dia, para a vivência e dizer que é possível beber bem, é possível sair da caixinha da zona de conforto e ter experiências incríveis que o vinho pode trazer. La Dolce Vita? Adorei! Mas Ludi, me conta, nós estamos em Brasília, não é a terra do vinho. O que fez o seu olhar, né, o seu tino empreendedor buscar aqui vinhos, espumantes? O que fez esse desejo de empreender nesse ramo? Bom, o vinho, antes de tudo, ele é uma paixão. Ele nasceu como uma paixão. Então, e é uma paixão que me acompanha há muito tempo. Desde, enfim, que eu tive idade para começar a consumir bebidas alcoólicas, ele já se tornou um amor. E eu acho que quando uma paixão se torna trabalho, a gente chama isso de vocação. Então eu não escolhi o vinho, eu posso dizer que o vinho me escolheu. Maravilhoso. E falei que Brasília não é propriamente dita a terra do vinho, mas está se tornando. Está se tornando, a gente tem vinícolas incríveis nascendo aqui, inclusive já tem vinho premiado vindo do nosso quadradinho. A gente está ganhando um espaço muito legal, muito bacana. Todo dia tem vinícolas novas crescendo, gente testando terroirs e o resultado está sendo incrível, assim, sabe, Cris? E isso é muito legal porque por muito tempo o brasileiro teve visão de que vinho no Brasil vem do Sul. Sim. Mas a gente tem vinhos incríveis vindo de São Paulo, vindo de Minas, a gente tem até vindo do norte do país vinhos maravilhosos. A gente tem denominações de origem já aqui no país. Sabe o que é uma denominação de origem? Uma denominação de origem... Eu só sei que champanhe tem que ser da França. Isso é uma denominação de origem. Que a definição seria... Falando de um português claro,
e simples são regrinhas que um país coloca para determinada região, para garantir que todos os vinhos vindos daquele lugarzinho, daquela região, tenham o mesmo padrão de qualidade, a mesma essência, por assim dizer. Ele é como se fosse um selo de qualidade. Então, reconheço que esse pedacinho de terra tem vinhos de uma qualidade extrema e quero reconhecer isso, quero tornar isso um padrão. Nasce a denominação de origem. Geralmente, ele define pedacinho de terra, né, uma região, que isso vai determinar o solo é determinante no sabor, na experiência que você vai ter no vinho. Ele define uvas, algumas denominações de origem definem tempo de barrica ou não passar por barrica, então são algumas regrinhas. Ele funciona como um selo de qualidade. Isso garante que todos os vinhos que venham daquela denominação de origem tenham aquele mesmo padrão de qualidade, tenham aquele mesmo padrão de experiência. Perfeito. E a gente ter denominações de origem no nosso país é um reconhecimento de que a gente tem qualidades, além de toda a qualidade dos outros vinhos, um padrão de qualidade suficiente para virar uma denominação de origem. Eu preciso reconhecer isso como um padrão de qualidade. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então, sempre que você vir numa garrafa escrito D.O.C, às vezes tem D.O.G, vinho verde é uma denominação de origem, às vezes vem escrito denominação de origem controlada, tudo isso funciona como um certo selo de qualidade naquele vinho que você está tomando. Viu? Compra, experimenta, vai ser um vinho legal. Viu que aquilo se encaixa no seu paladar? Pode experimentar outros daquela mesma denominação de origem que muito provavelmente seu paladar vai gostar muito daquilo que vai vir, do que você vai explorar dessa mesma denominação. Você falou de uma coisa que para mim é determinante. Se encaixar no paladar. É muito, peculiar o que cada um gosta, o que cada um prefere, o que cada um consome. O que é esse paladar do brasiliense para consumo de bebidas alcoólicas? Não posso colocar brasiliense numa caixinha só, né? Que é uma coisa muito ampla. O que a gente precisa ter em mente, precisa definir. Hoje, isso vem sendo desmistificado, mas por muito tempo a gente teve aquele negócio de que quem sabe tomar vinho é quem toma vinho tinto, cheio de madeira. Ponto. Quem toma vinho branco não sabe tomar vinho, quem toma espumante não sabe tomar vinho. Isso não existe. A gente tem essa pluralidade no mundo dos vinhos para agradar muitos paladares. E todos eles têm ocasião, têm prato, têm momento, têm gente. Tem vinho para você, independente do seu paladar. Então, falar que existe um padrão de consumo em Brasília seria redundante. A gente não tem um padrão. Mas a gente tem pessoas. A gente vai ter aquela pessoa que é fã de um espumante. A gente vai ter aquele outro grupo de pessoas que não abre mão de um vinho tinto. Pode estar fazendo um calor de 40 graus, vai tomar um vinho tinto, que é aquela mesma pessoa que está quente, mas vai tomar um cafezinho pelando. Aquela pessoa que é fã indissociável de um vinho branco. Então a gente tem vários grupos e todos esses grupos precisam ser atendidos, precisam ser respeitados e precisam ser agraciados com muitas experiências. E o que a gente defende principalmente é que essa experiência seja rica. Então, sai da sua caixinha. Eu gosto de Malbec argentino porque se é Malbec argentino é bom. Tem tanta coisa no mundo. Larga um pouquinho o Malbec argentino, vamos tentar outros vinhos frutados? Já experimentou um Malbec sul-africano? Já viu um vinho vindo da Itália? Geralmente a gente tem na Itália algumas uvas que a gente nunca ouviu falar que não são tão famosas. Mesmo? Sim, tem muitas. A gente tem as uvas que são mais conhecidas, como um Cabernet Sauvignon, um Malbec, Chardonnay, que você conhece o nome. Mas tem uvas que são um pouco menos conhecidas, que são incríveis e você vai encontrar elas em outros países. Explorar terroirs, explorar países, explorar uvas diferentes faz a experiência ser muito mais rica no paladar, vai ser muito mais legal. Ter essa caixinha de surpresas para você abrir um vinho
É um negócio muito legal, mas o que eu vejo muito das pessoas existe um medo muito grande de perder dinheiro, de você investir o seu dinheiro numa garrafa. Já era, vai sobrar só para fazer risoto. Exato, você abrir uma garrafa e falar, poxa, detestei, eu investi meu dinheiro para fazer um vinho legal e não gostei. E aí que entra essa parte que a gente gosta de estar pertinho dos nossos clientes para que isso não aconteça. Eu quero que você explore o mundo do vinho e eu quero que você goste do que você vai receber quando você abrir a garrafa. E aí os nossos clientes começam a ter liberdade. Hoje eu tenho muitos clientes que viram para mim e falam, Lud, você sabe que o tipo de vinho que eu gosto, escolhe uns 4 aí para mim. E é isso, ele vai ter uma surpresa enorme a experimentar sabores novos, fala, é isso, tá dentro daquilo que eu gosto. Mas antes, claro, a gente conversa, eu entendo o que ele gosta, o que gosta de tomar, ocasiões que gostam de tomar, falar, acredito que você vai gostar desse aqui. E aí, o que achou? Gostou? Nossa, amei, vinho incrível. Falei, então é isso, vamos nessa linha. E a gente começa a explorar, começa a ousar, e aí o mundo inteiro de possibilidades se abre quando isso acontece. Por falar em experiência, se vocês não sabem, a Lud, ela me atende aqui sempre que eu preciso. Lud, eu estou precisando de um excelente espumante. Eu mando para ela uma mensagem, ela já conhecendo o que eu prefiro, ela arruma, organiza, busca um trem gelado para mim, bota lá no moço que entrega e chegou aqui em menos de 30 minutos. Em 30 minutos eu tava aqui, ó, feliz entrevistando um convidado, uma excelente bebida, e eu achei essa experiência de consumo maravilhosa. Porque muitas vezes, assim como hoje eu não lembrei que eu tinha um compromisso que tenho, você recebe uma pessoa que talvez não estivesse na sua programação ou que você não estivesse preparado para receber, e o seu empreendimento ele consegue atender essa pessoa com um pouco mais de dinâmica. Que estratégia é essa que a Vino Que Tal estabeleceu para esse atendimento do seu cliente, às vezes assim, de primeira mão? Hoje eu digo que uma empresa, para ela sobreviver, para ela viver, ela precisa ser omnichannel, ela precisa estar presente em todas as ocasiões, entender quais são as necessidades de consumo do cliente e fazer o possível para estar presente nessas necessidades de consumo. Então, a gente atende o Brasil inteiro, que, claro, não vai chegar em 30 minutos no Brasil inteiro, mas a gente atende o Brasil inteiro. Mas eu também entendo que eu tenho clientes aqui na cidade que têm esse tipo de necessidade. Chegou uma visita agora, esqueci que ia vir. O que você tem aí? Manda aqui para casa. E a gente ter esse delivery rápido também, essa entrega rápida. Então, por quantos mais canais, mais formatos você consegue atender esse cliente, estar perto dele, eu acredito que melhora muito mais a experiência. Faz parte da experiência de consumo dele. Eu amei. Eu falei assim, gente, isso é a solução da humanidade. Não, isso é maravilhoso. Não, foi maravilhoso. Eu saí de casa atrasada, eu falei com a Lud no carro. Lud, socorro, pelo amor de Deus, eu esqueci totalmente. E ela me atendeu em 30 minutos. 30 minutos eu estava lá embaixo recebendo. Feliz e contente. Isso, e a gente faz o possível para que essa entrega seja o mais rápido possível sempre. Porque, enfim, existe uma necessidade agora. Você não quer esperar para poder tomar o seu vinho. Você quer abrir ele agora. Enfim, surgiu um compromisso agora, surgiu uma visita agora. Uma festividade. Um presente que tem que dar. O que acontece muito são presentes. Eu tenho que... Vou pro aniversário agora, não tive tempo de comprar presente. O que tem me manda alguma coisa de presente. A gente atende muito essa demanda de presente, para presentear. Até porque o vinho é um presente muito gostoso de dar e receber também, né? Exatamente. Olha, já gostei da segunda vertente. Então, a gente presenteia, atendo muita gente, assim, para presentear, tanto pessoa física quanto empresas que buscam presentear clientes especiais ou até algum fornecedor que tem para ter um relacionamento mais próximo. E é muito legal que a gente tem uma caixa cartonada para presente, que ela é a coisa mais linda. Depois eu vou te mostrar. A gente faz um selo de cera bem à moda antiga, Manoel, com aquele carimbo dos reis antigos. Então é uma caixa cartonada linda com selo de cera, com
cartão personalizado. Se a pessoa quiser personalizar o rótulo, ela consegue. Mas, claro, não vai me pedir isso com 30 minutos. Tu me dá tempo para fazer. Mas fica a coisa mais linda. Então, assim, tanto empresas quanto pessoas físicas, quando querem mostrar algo especial, optam por esse formato também que a gente tem. E aí eu fico apaixonada. Cada um que a gente faz, que é a coisa mais linda, Cris. Pena que eu não trouxe para mostrar, mas depois eu vou te mostrar. Eu vou pedir, vou mandar um presente desses, vou fazer um unboxing para vocês. Mas, Lud, eu gostei de saber que vocês têm diferentes pontos de contato, né, com o consumidor final, o B2C. Como é que isso chegou? Como é que vocês conseguiram segmentar quais eram os melhores canais para vir no Que Tal? Hoje, quais são os melhores canais para vir no Que Tal com o seu cliente? É o WhatsApp? É o iFood? É o Instagram? É o quê? Quais são os melhores contatos? Porque o seu negócio ele é 100% digital? Ele é 100% digital. A gente pode dizer que é assim. Essa coisa de como saber qual canal é o ideal para a sua empresa, não existe receita de bolo. Você tem que testar. Você tem que testar. Porque muitos canais, na sua cabeça, você vai falar, nossa, vai ser incrível, vai dar muito certo, e não dá. E outros você nem coloca tanta fé assim, fala, eu vou fazer só porque tá todo mundo fazendo, eu preciso estar lá. E de repente aquilo te surpreende e vira uma parcela bem grande do faturamento. Então, todos os canais precisam ser testados. Você acreditando neles ou não, testa. Testa porque pode te surpreender muito. Hoje a gente atua, os principais canais com certeza são o nosso site. Nosso site é disparado o principal canal de contato. Logo depois a gente vem o WhatsApp, que é onde a gente tem esse contato pertinho com o cliente e a gente tem esse serviço de consultoria, eu nem chamo serviço, é um bate-papo com o cliente que está sempre ali pertinho da gente, tanto de pessoas do delivery aqui de Brasília, quanto pessoas de fora do estado, chamam a gente às vezes para conversar, falar, me ajuda a escolher, me ajuda a montar um carrinho. Então, o WhatsApp aproxima muito, traz essa proximidade. A gente tem um grupo VIP com os nossos clientes, que eles recebem promoção quase todas as noites. Nossa, e isso é muito legal. Uma lista de transmissão que chega às promoções. Não, um grupo VIP mesmo que a gente tem, um grupo do WhatsApp, que a gente fica todo mundo juntinho ali numa comunidade. A gente só tem uma regra, só é permitido falar sobre vinho. Vamos trocar ideia sobre vinho? Vamos falar sobre vinho? Quer falar sobre o que você está tomando hoje? Manda pra gente o que você está tomando, o que está na sua taça. É um espaço de troca, ainda mais do que tudo. E aí, ainda como a cereja do bolo, tem promoção quase todas as noites, promoções exclusivas. Nesse grupo, a gente coloca promoções exclusivas que não vão para o site. Às vezes tem rótulos exclusivos que também não vão para o site ficar abertos para o grande público. E toda novidade que chega na Vino Que Tal chega primeiro no Vino Club, que é o nosso grupo VIP. Inclusive, vocês podem fazer parte do nosso Vino Club. Vou até deixar com a Cris o link para poder participar do nosso grupo. A gente coloca quando chegar aquele meu espumante aqui. Espanhol, porque ela começou a me viciar em umas coisas melhoradas. Quando chegar aquele espanhol, você me liga, me avisa, bota aqui no grupo que a gente... Com certeza, com certeza. Isso é parte da experiência do consumidor. A experiência que eu tive, nos pontos de contato que eu tive com a Vino Que Tal, foram tão boas que eu nem penso em outra coisa, em buscar vir em outro lugar. Por que a pessoa hoje faz a opção de comprar numa distribuidora, numa adega e não lá no supermercado? Bom, tem vários pontos, né, para falar sobre isso. Primeiro é que uma adega é uma loja especializada nesse produto, então você vai ter um atendimento especializado. Você quer entender o que você está levando para casa? Você quer conhecer melhor o que você está levando para casa? Esse formato, uma adega vai saber te contar exatamente o que está dentro daquela garrafa. Diferente do supermercado, que é uma self-demanda. Você mesmo escolhe, vê ali, determina aquilo que você considera como o que você deve gostar, pega e leva para casa, é uma grande loteria. Na adega você tem um especialista que te acompanha, que te ajuda nessa escolha. Um outro ponto
é a diferença de rótulos que você vai encontrar no mercado e que você vai encontrar na adega. Então, esses rótulos de larga tiragem que a gente tem no supermercado, que são rótulos feitos em grandes quantidades para atender uma grande demanda, Sim. porque você imagina, o mercado é uma rede de supermercados e ele mantém aqueles mesmos rótulos em todas essas redes. Então, são milhares de garrafas produzidas daquele vinho. Uma adega a gente tem uma experiência um pouco mais exclusiva. São vinhos de pequena tiragem, que tem poucas garrafas produzidas, vinhos que você não acha com tanta facilidade, então são vinhos mais exclusivos. Aí você vai falar, então, para eu comprar numa adega, eu vou pagar muito caro. O dobro. Óbvio que não. Tem vinhos para todos os gostos e para todos os bolsos lá. Não é porque você está indo comprar numa adega que só vai ter vinho acima de R$100. Não, cara, você quer um vinho até R$50? Tem também. Olha. Mas com essa diferença de que você vai pagar o mesmo preço que você pagaria no supermercado, porém levar uma qualidade superior para casa. Essa é a diferença, além desse atendimento diferenciado e mais próximo do consumidor. Então, você tem uma melhora muito grande na experiência, na qualidade do rótulo, na consistência daquilo que você está levando para casa. O que te fez escolher ter um empreendimento digital e não uma adega física? Sabe que o digital sempre me atraiu? Desde que, tanto que é engraçado falar isso, porque, como eu falei no início, que o vinho, quando a gente une uma paixão com o seu trabalho, isso se torna uma vocação, o digital também teve esse mesmo caminho. Mesmo quando o digital estava engatinhando, eu sempre fui apaixonada pelo poder de... Isso foi legal porque foi até meu assunto do meu TCC na faculdade. Eu sou formada em publicidade e propaganda e o assunto do meu TCC foi sobre o ponto frio e a capacidade que o ponto frio teve de transformar o PIN, uma persona, um ser inanimado, em algo com personalidade que as pessoas se sentiam tão próximas dele a ponto de conversar com ele. Sim. De trocar ideias com ele. A empresa não tem contato nesse formato, contato físico com a pessoa. Não tem uma pessoa conversando com a pessoa, mas o cliente se sente acolhido, se sente parte, se sente perto. Então, essa capacidade de fazer a pessoa se sentir pertinho, mesmo ela não estando, sempre me envolveu muito. Eu sempre achei isso muito incrível. Tanto que, desde o início eu disse, esse é um dos pilares da Vendo Que Tal. Eu quero que você se sinta perto. Eu quero que você se sinta único. Eu quero que você se sinta ouvido. Eu quero que você se sinta especial para mim porque você é para a empresa. Eu quero que você sinta quando você fala com a Vendo Que Tal que a gente não tem mais nada para fazer. A gente parou a vida para te ouvir, para te orientar, para te atender. É esse sentimento que eu quero e que eu busco levar sempre. E, enfim, acho que quando eu atinjo o máximo do objetivo da empresa, quando você, cliente, nunca me viu na vida e se sente confortável o suficiente para me chamar de Lud. Eu adorei essa cultura da sua empresa. Isso é fundamental para mim. Porque hoje em dia a gente tem empresas tão distantes, é um atendimento tão frio, é uma displicência com coisas básicas que o cliente quer ouvir de você. Quer dizer que nada dá errado nunca? Não, claro que não. Às vezes alguma coisa sai do script, alguma coisa, enfim, sai da curva. Às vezes o cliente só quer que você fale isso para ele. Fala, aconteceu, mas estamos resolvendo aqui. Poxa, obrigada. Espero você. Ele só quer ouvir de você, ele só quer estar perto de você. E isso carrego isso comigo porque sinto muito falta disso no mercado. De uma clareza, de uma transparência, de um carinho mesmo. Exatamente. Não custa nada dar um carinho para o cliente. Aliás, até porque a sua empresa só existe por causa desse cliente. Aí você vai tratar a peça fundamental da sua empresa como se fosse uma coisa que não tem importância. Ele é talvez a coisa mais importante que você tem. E ele precisa sentir o quanto ele é importante para você.
E eu procuro levar isso sempre. É uma parte indissociável da Vino Que Tal. Não deixe de manter isso na sua cultura. Foi, ó, ouro. Pega a cerejinha e guarda aí numa gavetinha, porque isso aí foi ouro. Mas não tô gostando de ver sua taça vazia, vem cá. Foi mais. Mas você falou de uma coisa que me deixou curiosa. Além da sua empresa ser 100% digital, você não está adstrita só ao quadradinho. Vocês atendem também fora de Brasília. Porque muita gente, quando pensa em começar um empreendimento, ele não imagina que desdobramento vai tomar, que tamanho vai tomar. Porque quando você fala assim, minha empresa ela manda para São Paulo, manda para restaurante em Minas, manda para, inclusive, para o Sul. Aí ela fala, mas como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de ter um estoque, eu vou precisar de ter... Como é que é isso? Ter um canal digital e conseguir atender locais que às vezes você vai ter que mandar uma remessa, sei lá, por correio, Sedex ou uma logística. Como é que funciona isso? Para as pessoas entenderem quando ela precisar distribuir melhor. Então, para funcionar, e isso falando principalmente para outros empreendedores, para funcionar, o principal é você ter parceiros confiáveis. Porque não é algo que você vai fazer você mesmo. Você pegar a caixinha aqui, você pegar com a sua mão e entregar lá no Espírito Santo. Você vai colocar o seu produto na mão de outra pessoa e ela vai ter que fazer isso com maestria, vai ter que manter o padrão de qualidade que você começou aqui até lá na ponta. Então, o principal para todo esse remeleixo funcionar, porque quando você faz uma compra digital, para você que está comprando, parece tudo muito simples. Eu mandei o meu pedido, vai chegar, vai botar no pacote e vai chegar aqui. Mas tem um time de empresas e pessoas envolvidas daqui. Você comprou na Vino Que Tal, mas eu tenho a empresa de logística que vai te atender. Tenho o meu fornecedor que traz esse produto para mim. Eu tenho o atendimento que eu vou prestar para você nesse meio do caminho, antes, durante e depois. Então, tudo isso precisa estar muito bem encaixado para que o padrão de qualidade que seja o mesmo do início ao fim. Então, eu acredito que o principal é ter bons parceiros. Mas ninguém vem com estrela na testa. Não. Você vai, enfim, testar da mesma forma, você vai testar parceiros, às vezes vai falar, esse não funciona, vou ter que trocar, acontece também, mas é importante que quando você encontrar bons parceiros, manter eles por perto, para que você tenha esse controle do padrão de qualidade do início ao fim do processo. Você é uma empreendedora muito focada. Qual foi o primeiro emprego da Ludmila? Nossa, meu primeiro emprego foi com 14 anos, numa sorveteria. Eu trabalhava de 4 da tarde às 10 da noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal e Réveillon. Folgava uma vez por semana na quarta-feira, apenas. Já passei Réveillon trabalhando sozinha em casa, já passei Carnaval trabalhando, inclusive, era caótico. Porque eu venho de uma cidade muito pequenininha em Minas, eu não sei se você já foi em Carnaval de cidade pequena em Minas, se não foi, recomendo. Já, eu sou filha de mineira. Ai, que é bom demais, mas pra quem tá curtindo, pra quem tá trabalhando é um caos. Que eu fiquei lá, eu acho que por 2 anos até eu fazer 16. Fui para um escritório de contabilidade, que era pauleira, eu trabalhava lá em Minas, a carga horária é de 7 a 5. Mas eu já cheguei a pisar em 3 cidades no mesmo dia. Meu Jesus. E cansativo. E era assim, trabalhar no escritório de contabilidade de 7 a 5. Chegava em casa para tomar um banho, porque às 6 passava o ônibus para levar para a faculdade. Chegava na faculdade às 7, saía de lá com o ônibus às 11, chegava em casa meia-noite, ia preparar as minhas aulas de violão para o final de semana até 1 da manhã. No sábado, 7 horas da manhã, meu primeiro aluno de aula de violão estava chegando lá em casa. E era essa a rotina. As pessoas olham e acham assim, não, o empreendedor ele já nasceu grande, sentadinho numa poltrona, balançando uma boa caneta e só assinando contratos. Ai, quem dera se fosse assim, ia ser bom demais. Mas até que não, o desafio é legal. Então eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito de trabalhar.
E sempre trabalhei muito, assim, desde pequenininho. Comecei com 14 anos. Meu pai nem gostou dessa história, quando eu comecei a trabalhar tão cedo. Mas sempre quis ser independente muito cedo. Poder tomar decisões financeiras sobre o que eu quero muito cedo. Eu quero comprar uma blusinha de R$ 20. Eu preciso pedir dinheiro para comprar uma blusinha de R$ 20. Isso acabava comigo. Eu quero poder fazer o básico por mim. E isso me motivou a começar a trabalhar muito cedo. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, olhando essa trajetória, você acredita que um bom empreendedor, desde sempre, foi um bom vendedor? Se não foi, ele precisa aprender a ser. Tem gente que nasce vendedor. Tem gente que nasce contínuo, que você olha para ele e vende sem sentir. Vende até esse guardanapo aqui. Você olha... nem sente. Quando você vê, você já está comprando. Tem gente que precisa ter essa habilidade lapidada. Mas é importante você saber que se decidir empreender, você tendo isso natural dentro de você ou não, você precisa criar se ela não existe. Você precisa lapidar. Porque vai ser parte do processo, não dá para fugir. Ah, mas eu não gosto de vender. Você não precisa gostar. Mas você vai ter que saber o suficiente para gerir o seu negócio, para fazer ele funcionar. Ah, prefiro pagar alguém, já está no ponto que tem condições de pagar alguém, maravilha, paga, mas você precisa saber o suficiente para orientar essa pessoa, ou para saber o momento de desistir dessa pessoa e colocar uma outra pessoa no lugar. Então, assim, por mais que você, não é para mim, não gosto, mas você tem que saber. E muito do empreender é isso. Tinha uma professora na faculdade que ela disse uma coisa que eu carrego assim para toda a vida. Que ela disse que, na época a gente falava sobre agências, por ter estudado publicidade, mas vale para todo e qualquer negócio. Ela disse, você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa saber de tudo um pouco, o suficiente para saber quando estão te passando a perna. E isso, para mim, nunca mais saiu da minha cabeça. Esse é um pilar fundamental para qualquer empreendedor. Porque é isso, você não precisa ser especialista em finanças, em vendas, em gerenciamento de estoque, em vitrine. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa saber o suficiente para saber se aquele ativo que você colocou nessa função, de fato está executando um bom trabalho. Do contrário, você só vai perceber que aquilo não é um bom trabalho quando tudo já estiver desmoronando. E pode ser tarde para segurar o rojão e fazer as coisas se reerguerem. Mas é a empresa se manter. Então, eu acredito que para ser empreendedor, mais do que tudo, você tem que gostar de estudar. Você precisa gostar de aprender, porque você vai viver aprendendo, você vai ser o eterno aprendiz daquilo que você faz. Ah, mas a empresa já está grande o suficiente, tem um monte de gente fazendo todas as funções, eu não preciso mais aprender. Aí que você precisa mesmo. Quanto maior fica esse guarda-chuva embaixo de você, mais você precisa entender se aquelas pessoas que estão cuidando desse filho, para você que uma empresa é um filho, são de fato capacitadas para fazer aquilo que elas fazem. De novo, ninguém vem com estrela na testa. E o currículo às vezes é lindo, mas a execução não é tanto. Você precisa saber se aquilo não é controlar a pessoa, não é impedir a pessoa de trabalhar, mas analisar um relatório, analisar resultados, analisar propostas que são trazidas, que às vezes propostas muito boas são feitas de inovação. Sim. Você precisa saber analisar aquilo, tanto para não perder oportunidades de boas propostas, que às vezes por falta de conhecimento, isso aconteceu muito já na minha trajetória enquanto CLT, de trazer propostas de inovação na empresa e por falta de conhecimento do próprio empresário, falar, minha empresa não precisa disso, nunca precisou, até hoje tem 40 anos de empresa, nunca precisou, para que vai precisar agora? Foi justamente porque a gente está 40 anos no mesmo jeito, a gente precisa trazer. Então, algumas oportunidades às vezes são perdidas por falta de conhecimento. Então, viver se atualizando, viver aprendendo, tem que fazer parte do amor por empreender. Conhecer é sine qua non. O que a Ludmilla fez, não só pela Vino Que Tal, quanto por ela, para conhecer e se tornar uma empreendedora mais sagaz, com aquele tino? O que você acha que é importante mesmo, assim, não só aprender livros, ir para o banco da faculdade como uma mentoria, um coach, você acha que é importante?
Tudo isso é muito importante, mas precisa ser muito bem escolhido. Hoje, principalmente quando a gente fala de mentorias e coaches, a gente tem muito coach e mentor de Instagram. Que é tudo muito lindo, vem de uma fórmula mágica, que vem aí de novo o saber analisar. Que vem de uma fórmula mágica que brilha os olhos, você fala, eu preciso desse cara. Mas às vezes quando você de fato analisa, você vê que a pessoa está falando tanta água, mas tanta água. Então, é muito importante ter um mentor. E é muito bom quando você tem, porque te evita dar tanto tropeço, te tira tanta pedra do caminho, mas ele precisa ser muito bem escolhido. Isso precisa ser muito estudado antes dessa decisão ser tomada. Antes de fechar uma mentoria que é cara, né, de ter um coach que é caro, é importante você visualizar se ele realmente é para o seu ramo, se ele realmente tem mais ou menos uma visão de futuro para o seu empreendimento, para o seu business, porque muitas vezes ele é o que você falou, é do Instagram, é o genericão. Vou te falar aqui umas 2, 3 receitas de bolo que se você testar, dificilmente dá errado, né? 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 de açúcar, não dá errado. Mas hoje a pessoa ela precisa se destacar, se diferenciar. Então não é mais sobre receita de bolo, é sobre o que o meu ramo, o meu nicho especificamente precisa. Do contrário, quebra. Exatamente. E você vê muitos desses assim, é o guru do empreendedorismo. Quantas empresas o cara tem? Nenhuma, ele só dá palestra. Cara, primeiro, você quer orientar como eu devo gerir a minha empresa? No mínimo, essa pessoa precisa estar passando pelos mesmos percalços que você passa. Tá no processo. Estar dentro do processo. Mas ele teve uma empresa lá em 2000... Hoje ele não tem mais para dar palestra. Cara, uma empresa que sobrevivia em 2000 não sobrevive hoje. Então, o que funcionava lá em 2000, hoje não funciona mais. A gente está vindo com uma geração com hábitos de consumo, hábitos de vida completamente diferentes. Você não está vendendo para as mesmas pessoas. Definitivamente. E você não está contratando o mesmo perfil de pessoas. Definitivamente 2. E daí você quer um cara que não tá atuando, não tá no mercado, não tá na mesma função que você, para dizer o que você deve fazer, ditar regras para você dentro da sua empresa? Pode funcionar? Igual você falou, pode funcionar? Pode, mas é perigoso. É perigoso. Tem chances disso dar errado. E se dá errado... E assim, o empreender, você não tem muita margem de erro, não. Quando dá errado, dá muito errado. E essa reerguida, cara, tem suor, tem sangue, tem lágrima. Então, quanto der para evitar tropeços, é melhor. Então, assim, é uma boa decisão? É uma boa decisão, mas ela precisa ser muito bem pensada e muito analisada para ser uma decisão assertiva acima de tudo. Eu vejo que empreender, ele exige do empreendedor assim, uma sagacidade, uma ousadia, uma coragem, mas ele precisa de uma dose maior de serenidade. Porque você precisa ter esse olhar frio, calculista, de olhar e falar: serve, não serve, faço, cabe no meu tamanho, porque o empreendedor às vezes está ouvindo alguma coisa que não é para o tamanho dele ainda, ou ele já passou daquilo, já não faz mais parte da operação do negócio dele. Sabe o que eu acho que é o maior inimigo do empreendedor? O maior, ou talvez um dos maiores? O coração. Sério? Se o seu coração mandar mais do que a tua cabeça, você comete muitos erros. Você comete erro querendo dar um passo maior do que sua perna dá conta. Porque seu olho brilha, você quer aquilo. Mas não dá conta, não é para agora. Você vai chegar lá, mas não é nesse momento. Seu coração te trai às vezes com pessoas, com a própria pessoa da sua equipe. Você gosta da pessoa, você quer manter ela, mas não é uma pessoa, não é a melhor escolha para estar na sua equipe, mas você não quer se desfazer dela. Então, assim, o coração às vezes é um dos maiores vilões na história. Se você não aprende às vezes a deixar a sua cabeça fazer análises racionais e tomar decisões racionais, seu coração acaba te traindo. Muito dos tropeços que são dados nessa grande loucura que é empreender,
muitos deles vêm de quando o coração comanda. Não é pro coração estar ausente, mas ele não pode tomar grandes decisões. Você me falou uma coisa que eu tenho observado até ontem, vamos colocar assim, até ontem, vinhos, bebidas, charutos, era uma coisa muito masculina, né? Permeava o ambiente masculino, negócios, homens, reuniões, uma penumbra. E hoje, vinhos, espumantes estão em todas as rodas de negócio feminino. Que revolução é essa? Que virada de chave é essa? Não, e graças a Deus que isso passou, né? Porque esse negócio de, ai, que coisa feia, mulher beber. Ai, pelo amor de Deus. Nossa, que ódio que isso dá. E principalmente assim, ai, mas se é uma mulher tem que ser vinho rosé. Ai, que tem que ser um negócio fraquinho. Ah, pelo amor de Deus, tu me ajuda. Se você faz isso, faz uma não. Faz uma não. Eu tô te falando porque dos meus últimos quatro eventos, os 4 foram envoltos de vinho. Foi numa vinícola, foi num jantar, foi num menu de 8 etapas, todos eles rodeados de bebidas. E todos eles essencialmente para a mulher. Que paixão foi essa? Que despertar feminino foi esse? O vinho é uma bebida muito social, né? Sim. Eu acho que assim, tudo isso vem muito da liberdade que a mulher tem adquirido cada vez mais. Ainda não estamos 100% libertas, mas já temos muito mais liberdade do que tínhamos há alguns anos atrás. Não vou nem falar muitos, porque é muito recente. Tudo é recente. A nossa liberdade é muito recente. E às vezes ainda é muito barrada, mas é tudo muito recente. Por isso até que eu falei dessas caixinhas que são colocadas. Que hoje ainda se fala muito de tipo, colocar uma mulher numa caixinha de um ser delicado, de um ser frágil. Nós não somos dele, nós não vamos quebrar. Não somos delicados. Tem um cliente, eu mesmo, e clientes, mulheres minhas, que amam, não abrem mão de um vinho tinto amadeirado, que é uma bebida considerada uma bebida masculina, sim. Porque é uma bebida de paladar forte. Paladar não tem gênero, para começar. Paladar não tem gênero. Aquilo que você gosta de comer, de beber, não tem gênero. Você come aquilo que você gosta, você bebe aquilo que você gosta. Isso não define se você é homem, é mulher, o que você é. É paladar. É paladar. E graças a Deus a gente vem tendo essa revolução, essa liberdade para o vinho estar presente de forma tão integrada na vida da mulher. Essa liberdade de abrir um vinho, de falar, eu acabei de chegar de um dia cansativo de trabalho, eu quero tomar um vinho sozinha. Antigamente era, ai, solitária. Ela ficou pra tia. Ai, não tem ninguém pra sair. Porque tá assim, solteirona. Pelo amor de Deus. Se eu olhar pro meu feed à noite, eu vou ver muitas taças. E uma taça. Tranquila e serena. É isso. Isso também é liberdade. E precisa ser... Graças a Deus tem sido muito normalizado. É o seu momento, você com você. E hoje conquistarmos essa liberdade. Hoje eu posso abrir um vinho sozinha, tomar uma taça de vinho sozinha e ninguém ficar torcendo o nariz porque eu estou tomando um vinho sozinha, faz muito parte dessa liberdade que foi conquistada, que vem sendo conquistada, né? Não chegamos lá, mas estamos caminhando. Eu achei muito bom você falar desses eventos todos que eu tenho ido, que todos estão rodeados de uma boa bebida, de um bom vinho. Como é que você trabalha a presença da Vinho Que Tal em Brasília? Porque tinham muitos rótulos, eram de adegas, eram de bons restaurantes. Como é que você trabalha? Você trabalha evento, você trabalha mais o B2B, são restaurantes? Como é que é o maior trabalho de presença mesmo da Vinho Que Tal aqui na cidade? Porque você tem muitos concorrentes. Sim. Mas eu costumo dizer que, assim, concorrente você tem em qualquer nicho. E tem espaço para todo mundo. Você precisa entender o que te diferencia. Por que a pessoa vai optar por você e não pelo coleguinha do lado. Você precisa ser diferente. Até porque, se você for olhar para a concorrência, você não abre nada.
Você vai continuar trabalhando, porque já tem tudo. A menos que você tenha uma ideia revolucionária para abrir uma startup, que é algo inédito, algo que ninguém fez. Do contrário, já tem alguém fazendo aquilo que você vai fazer. Então, se prender à concorrência é te impedir de empreender. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender aquilo que te faz diferente, te faz melhor que o outro. Você precisa ser melhor em tudo? Não. Mas você precisa ter um ponto que você trabalha, que você se diferencia. Hoje a gente atende pessoa física, a gente atende pessoa jurídica, tanto para evento, quanto restaurante, quanto tem mini mercados também. Tipo aqueles que tem prédio? Também. Não dá Às minha vezes... mãe lá, menino, o mercadinho bomba. Por falar nisso, eu quero conversar com empreendedores que têm esses mercadinhos em condomínio, porque pensa numa coisa que bomba. Essa ideia é muito boa, não é? Eu achei uma ideia super legal também. E é muito útil, porque você tem que descer do prédio para ir lá na rua para comprar um negócio e tal, e ter aquilo ali só pegando o elevador é muito legal. É muito bom, é muito genial. útil. Vou procurar, eu quero um empreendedor desse aqui no podcast. Então, assim, hoje em dia não tem nicho que você me diga que precisa de um vinho que eu não consiga atender. Claro que as coisas precisam ser planejadas. Se você me tem uma demanda de 1000 garrafas, como a gente teve essa semana, não vai aparecer para você 1000 garrafas desse mesmo rolo em 30 minutos. As coisas precisam ser planejadas. Mas a gente atende todos os nichos, todos os tamanhos, todos os formatos. A gente fala de restaurantes, hotéis, motéis também, que existe um consumo muito grande, até porque o vinho é uma bebida romântica. Sim! Então ele está muito presente em motéis também. E é isso, a gente, todos os nichos, eventos, muitos eventos, a gente atende casamento. Inclusive a gente faz de tempos em tempos degustações para atender festas de 15 anos, casamento, que a pessoa vem. Como a gente trabalha com rótulos exclusivos, rótulos que não são amplamente vendidos, como no caso do mercado, você vai pegar um vinho comigo que você provavelmente nunca tomou, se você já não era meu cliente. Então, às vezes a pessoa quer ter certeza de que aquilo é legal, que eu vou colocar aquilo no meu evento, a gente faz uma degustação para ela daqueles rótulos, para ela conhecer, ter a segurança de que ela está levando um negócio legal para dentro da festa dela. E isso é muito bacana, até porque são grandes dias. O seu casamento, uma festa de 15 anos, você se planeja muito tempo para aquilo. Você quer ter certeza que tudo vai estar perfeito. E aí a gente entra nessa de te dar a segurança de que vai estar tudo perfeito, de que vai ser a bebida perfeita, de que vai ser o brinde perfeito. Então a gente faz essas degustações para que a pessoa fale, é esse mesmo, eu amei, eu quero, vou botar lá. E é isso. Olha, se tem uma coisa que você, empreendedor, precisa começar a trabalhar, são alguns gatilhos. A Lúcia está aqui conversando comigo e eu tô aqui só pensando, ai meu Deus, aquele meu espumante espanhol, quando ele chegar, eu vou ter que encomendar uma caixa, porque não é uma coisa que tem toda hora. Olha lá, então já veio aqui o gatilho da escassez, da urgência, do eu preciso, do vai faltar. Eu falei, nossa, eu gostei tanto dele, mas ela falou que não tem agora. Ó, você vê como é a narrativa que vai construindo na pessoa, e eu não entro mais no mercado e olho para uma prateleira. Não, é zero a chance. Eu agora confio tanto no que você fala, no tanto que eu experimento, que eu já amei esse de hoje também, que eu não olho para lá e falo assim, eu vou olhar e falar exatamente como as pessoas te ligam. Lud, você me conhece, sabe do que eu gosto, manda lá. É isso, muito obrigada, Cris. Eu fico muito feliz em saber que quer dizer que o meu objetivo principal foi atendido na Cris, minha cliente, além da amiga, a cliente. Que é isso, é ter essa segurança de que se eu pedir, se eu comprar, eu vou gostar do que eu vou receber. Ai, mas eu só tomo vinho chileno, ela tá me mandando um sul-africano. Confia em mim, você vai gostar do que você vai receber. E é muito louco, né? Porque agora o brasileiro, ele ampliou não só o rol do que ele degusta, mas do que ele conversa. Agora tem vinhos do velho mundo, do novo mundo, do não sei o quê. São muitas vertentes. E a gente falou lá no começo da conversa sobre o ao redor de Brasília, as vinícolas, os empreendedores. Vocês hoje já apresentam para os seus clientes vinhos daqui? Syrah, sei lá, Vinícola Brasília,
Porque eu falei, cara, a gente precisa fomentar isso. Precisa mesmo. Hoje no catálogo a gente ainda não tem vinhos brasilienses. Olha aí, pessoal, por favor, coloquem lá, vindo que tal, eu quero experimentar. Bem, com certeza. São vinhos, a gente tem aqui no nosso quadradinho vinhos de pequena tiragem. Sim. Então são vinhos de produção exclusiva, são pequenininhas. A gente ainda não trouxe para o catálogo, mas é algo que a gente quer colocar ainda esse ano para rodar. Aliás, estamos estudando esse ano para entrar no catálogo de 2026. Todo ano o catálogo da Vino Que Tal, ele é amplamente renovado. A ideia é você ter sempre novidade, sempre coisa nova, ampliar esse paladar. Eu não quero você tomando sempre a mesma coisa. Um refresh. Eu não quero você, eu quero só aquele. Eu quero você experimentando coisa nova, experimentando país novo, experimentando uva nova. Então, todo início de ano, muitos rótulos saem e muita novidade entra. Então, já tenho muita novidade para entrar. Inclusive, a gente já está conversando com uma vinícola que vai ter a sua primeira... Os vinhos estão sendo rotulados. A primeira safra está saindo agora no início de 2026 e está chegando na Vino Que Tal. Maravilha. Ainda é segredo. Novidadezinha. Ainda é segredo, mas está vindo aí, vem aí. Eu tô te vendo assim muito empolgada, muito feliz com como a Vino Que Tal tá andando, rodando, com o que você consegue já distribuir. Mas em algum momento você pensou em desistir e falar, larga isso, me dá lá minha carteirinha azul, vamos trabalhar para alguém. Não, desistir jamais. Desistir nunca é opção. Mentira! Desistir não é opção. Isso não quer dizer que eu não enfraqueça, são duas coisas diferentes. Enfraqueço, choro em posição fetal, arranco todos os cabelos. O que eu acho que é importante sentir. Sim. Você precisa se permitir sentir. Porque acontece, você comete erros. Empreender não é fácil. Coisas dão errado, às vezes que você não tem controle, acontece. Você precisa se permitir sentir. Sentiu, minha filha, levanta a cabeça, sacode a poeira, vamos resolver esse negócio. Mas desistir, jamais. Desistir nunca foi e nunca será uma opção. Carteirinha azul continua lá. Não, e isso é para qualquer aspecto da minha vida. Eu posso dizer que eu sou imparável. Você tem que ser muito dedicado para conseguir me parar em alguma coisa. Ou eu tô errada. Se eu tiver errada, eu paro. Mas se é uma coisa que eu acredito, se é algo que faz sentido, a vida não vai me parar. Porque assim, Cris, motivos pra gente parar, motivo para desistir, você encontra ali na esquina. No elevador. É o tempo todo. Coisas, principalmente nessa vida de empreender, coisas pipocam o tempo todo, coisas acontecem o tempo todo. Dão errado todos os dias. Dão errado o tempo todo. Tem dia que você acha que você não sobrevive o dia, que você chega no final do dia e você fala, eu não acredito que eu consegui sobreviver. Eu não queria nem terminar o dia, era só sobreviver. Eu não acredito que eu consegui chegar no final, meu Deus do céu. Tem esses dias, então assim, se você for escutar os motivos que você tem para desistir, você desiste. E é por isso que muitas empresas, a gente fala muito, né, que muitas empresas não sobrevivem ao primeiro ano. Sim. E o próximo corte são 5 anos. Depois dos 5 anos, provavelmente ela não feche mais. Mas por quê? Motivo para desistir tem. E se você for dar ouvidos para esses motivos, você de fato desiste. Nenhum problema é sem solução. E nenhum percalço é impossível de ser passado. Você só precisa parar, pensar, analisar as suas opções. Às vezes vai ser um pouco mais difícil passar por aquilo, mas é possível. Nada é impossível de ser resolvido. Meu Deus, que mulher obstinada. Isso eu não posso negar que de fato eu sou. Porque você precisa ser... A gente só tem uma oportunidade de viver. Você só está vivendo essa vida agora. Você só está vivendo a idade que você tem agora. E eu não estou dizendo, os seus 19 anos, seus 20 anos, ou seus 30, ou seus 40, seja qual for a faixa etária, você está vivendo esse seu ano só hoje. Ano que vem você é outra pessoa, é outra realidade, são outros amigos, são outras pessoas. Você tem o hoje para viver o que você tem hoje. E eu tenho para mim que eu vou viver tudo que eu puder viver. Eu vou construir tudo que eu puder construir. Eu só tenho essa oportunidade.
Eu só tenho essa oportunidade para fazer acontecer, para ser feliz, para fazer. E vai dar errado, muita coisa vai dar errado, muita coisa, né? Isso não quer dizer que você não deva, igual eu falei, não quer dizer que você não deva sentir, não quer dizer que você não deva enfraquecer. Você deve. Você precisa às vezes. Sim. Você precisa conhecer seus limites. Mas desistir de algo que você acredita é abrir mão de um pedacinho de você. E esse pedacinho é uma coisa que só você pode fazer por você. É uma coisa que... Tem coisas na vida que só a gente faz por a gente mesmo. Vai ter um amigo que vai pegar na tua mão, que vai te ajudar. Vai ter alguém que às vezes te dá uma palavra legal, mas fazer tá contigo. Tá na tua mão. E você consegue. Não duvida de você, não. Você consegue. Bora que dá. Eu já tive uma amiga, a gente tem, que ela tinha um sonho muito legal. E eu vi ela começando a desistir daquilo. Ela começou a desistir, ela estava entregando os pontos. E eu liguei para ela e falei, eu não vou te deixar desistir, não. Vem cá. Eu fiz uma ligação de vídeo com ela, falei, nós vamos trabalhar junto. Trabalhamos um dia inteiro junto, porque eu só precisava que ela visse o sonho dela começar a criar forma. Aí depois que você vê começando a criar forma, você não larga mais. Hoje está aí gigante. Linda. E é isso, é você abraçar aquilo que você acredita e decidir não soltar. Que empreender é igual casamento. Não é amor que faz empreender, não é amor por empreender, não é amor pelo seu marido que faz sobreviver. Você decide ficar, você decide fazer dar certo. Então toma essa decisão, garoto, e vai. Você é uma mulher muito forte. Eu já te falei isso algumas centenas de vezes. Ah, tem dia que sou, tem dia que não. As pessoas não sabem, mas como é que você faz para empreender, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser tudo isso num dia só? Como é que você faz para gerenciar isso lá na sua casa? Porque muitas mulheres estão numa situação que nós estamos. Temos filhos pequenos, tem todas as nossas atividades do lar, tem todo o nosso compromisso de casal, tem todos os nossos compromissos sociais. Como é que esse empreender se encaixou na sua rotina? E é ele que traz para você toda essa vivacidade. Não encaixa, né, Cris? A verdade é que são muitos pratinhos, vira e mexe um cai. Sim. É isso. Assim, eu acho que o maior erro, principalmente da mulher, que a gente tem um trabalho extra, que é o da maternidade. Sim. O grande erro é você achar que você precisa dar conta de tudo 100% do tempo. Sim. Você não vai dar conta de tudo 100% do tempo. E você precisa ser gentil com você mesmo quando você não der conta de segurar um desses pratinhos e um deles cair. Não dá pra você sofrer, pra você se julgar, pra você ser cruel com você por uma coisa que é humanamente impossível. Você segurar todos os pratinhos sem ajuda. Então, assim, vira e mexe, algum pratinho vai cair. Mas aí, o que define o fim de tudo é o que você vai fazer com esse pratinho que caiu. Tu vai deixar ele lá? Você vai desistir desse pratinho? Você vai sofrer o resto da vida por causa disso? Cata ele lá, bota no palitinho e roda de novo. Exatamente. E amanhã é outro dia, amanhã a gente tenta de novo. Amanhã é outra rodada. Amanhã a gente tenta de novo. E é isso. Vira e mexe, alguma coisa não se encaixa e é tentar se encaixar. Mas eu acho que o principal principalmente quando a gente empreende, a gente perde um pouco noção de horários. Você não tem hora para começar, mas também não tem hora para acabar. Sim. Se deixar, o empreendedor começa às 6, vai até 1h da manhã, final de semana tá trabalhando, porque sempre vai ter coisa para resolver e sempre é urgente. Sim. Então, eu acredito que disciplinar esses horários, botar regra, é uma coisa muito importante porque é determinante para a sobrevivência da sua vida pessoal. Se você não bota regra nesses horários, a sua vida pessoal morre. Sim. E é aí que seus filhos crescem e você não vê. Seu marido reclama que não tem tempo com você, você fala, ai, que frescura, eu tava aqui agora, ai, se eu não resolver, quem vai resolver? Cara, a pessoa que você escolheu para trilhar a vida com você
tá te dando um toque muito importante. Porque se ele tá te falando que tá sentindo a sua falta, você precisa escutar quando alguém diz que sente a sua falta. É parar de trabalhar? Não, mas então quer dizer que esses pratinhos não estão sendo bem equilibrados. Coloca horário. Ah, tá bom, mas eu não consigo parar de trabalhar antes das 9 da noite. Tá bom, para de trabalhar das 9, mas a partir das 9 você é da sua família. Ai, um cliente ligou, problema do cliente, é amanhã. Ai, que o carregamento que estava chegando foi... Ai, tem que ser agora, você tem razão, mas que não vire rotina. Você tem que ter momentos em que são da sua família, que são das suas pessoas. Você está trabalhando tanto, você está se esforçando tanto por elas, e você vai perder elas no meio do caminho? Então, a gente não pode perder de vista aquilo que é importante. Aquilo que é fundamental, aquilo que te move. Acaba que quem é empreendedor tem tanto amor por empreender, que é movido por empreender. Sim. Mas esquece que começou essa jornada para dar uma vida legal para o que te movia antes. Sim. Então, não pode perder a importância. Estar com seu marido não pode perder, ou com a sua esposa não pode perder importância. O tempo de qualidade com seus filhos não pode perder importância. Aquele almoço de domingo juntinho da sua mãe, do seu pai, da sua família não pode perder importância. Essas coisas precisam continuar tendo lugar de importância. Igual eu falei, vai dar conta todas as vezes? Não. Mas você precisa ter na sua cabeça que é importante estar presente. Sim. Você é mais do que só empresário. Você tem muitas outras facetas que precisam ser alimentadas. E às vezes a gente se esquece o quanto essas outras facetas fazem bem pra gente também. O quanto a gente fica feliz num tempinho de qualidade sozinho com o nosso parceiro. Ou o quanto a gente fica feliz de tirar meia hora para brincar com o nosso filho. Às vezes a gente tá tão ali no negócio que a gente esquece o quanto isso também dá vida pra gente, dá brilho. E a gente não pode deixar isso fugir, a gente se esquecer dessas coisas. Por falar em vida e felicidade, o que é a Ludmilla, que não é a empreendedora, que não é a mãe? Onde é que a Ludmilla descansa? Onde é que o coraçãozinho dela repousa, assim, meia hora de silêncio e fala, ufa, aqui tá incrível. Onde é que você desopila, desocupa sua mente? Acho que o primeiro de tudo, onde todo mundo faz, como é bom tomar um banho sozinha, no silêncio, sem ninguém perturbando. Já cheguei a levar uma taça de vinho pro banho. Olha aí. Eu queria as duas coisas. Eu falei, eu quero tomar um banho e eu quero relaxar tomando vinho. Por que eu preciso escolher? Fui eu pro banho com uma taça de vinho na mão, relaxei. Eu acho que... E o outro... Carrego uma frase de uma música da Ana Carolina comigo, que nada melhor que ficar a sós com a voz e violão. Gosto muito do meu momentinho voz e violão também. É mesmo, você é professora de violão. Não, isso já ficou lá atrás. Hoje em dia é só hobby, só toco mais música. Música sempre traz calma. Música sempre, e claro, sempre acompanhado de uma taça de vinho, que sempre faz parte desse momento relax, desse momento pausa. Então, sempre que eu falo, nossa, hoje o dia foi aquele. Aí eu sempre já escolho um rótulo lá na adega e falo, hoje vai me acompanhar para sentar, assistir às vezes um filme com o marido, tomar uma taça de vinho e dar aquela respirada gostosa. Como é bom relaxar com uma tacinha de vinho, né? Dar aquela desacelerada gostosa. A gente dorme gostoso depois, o que dorme macio. Porque o dia às vezes é bem pesado, né? E a gente fala assim, não, precisava só de meia hora de paz, calma e... Exato. E o vinho, ele tem essa... Independente da atividade que ele acompanhe, ele tem essa capacidade de desacelerar. Tanto que o vinho, ele é uma garrafa de 750 ml, não é muita bebida, diferente de uma cerveja que você toma várias garrafas, várias latinhas, então ele é uma bebida que já é feita para você não tomar em grandes quantidades, ou seja, para você apreciar cada pedacinho, cada pouquinho dele. E às vezes você toma uma taça que tem cerca de 140 ml, olha que pouquinho, não chega nem a mesma quantidade de uma latinha de cerveja que seja. E você aprecia tanto cada pedacinho daquilo, você sente o aroma, você vai sentindo tudo que ele é e você vai desacelerando junto com ele. Às vezes uma tacinha é suficiente, você toma e fala, estou pronta para dormir.
Agora eu tô pronta. Agora eu leve. Muito boa conversa, Lud. Como é que você se vê daqui a uns 10 anos? Como é que você vê assim, seu negócio, sua vida, o seu tudo daqui a uns 10 anos? Você já fez essa projeção? Ah, gigante, sem detalhes, claro, porque sonho a gente não conta, a gente guarda no coração. Mas gigante, gigante em tudo. Gigante em tamanho físico, gigante em realização pessoal, gigante em felicidade, gigante em mais ajuda também, que quanto mais cresce, mais mãos você precisa, mais gigante. Eu acho que quando a gente se vê no futuro, é que a gente nunca se vê pequeno, ou não deveria, pelo menos, se ver pequeno. Acho que a gente tem que sonhar grande mesmo. E como diz, como diz um meme muito conhecido, e quando chegar na meta, dobrar a meta. Então é isso, a meta é dobrar a meta. A conversa está muito boa, a gente precisa acabar, mas uma pergunta eu sempre preciso fazer. Se você pudesse deixar um conselho, uma cartinha para a Ludmila que estava lá dentro do ônibus, no caminho para a faculdade, que não imaginava tudo que ela ia passar, o que você escreveria e contaria para ela, assim, para ela ler ali e falar assim, isso aqui vai fazer muita diferença nos seus próximos 20 anos? Nossa, essa aí é sacanagem. Essa aí é golpe baixo. Eu acho que eu só escreveria continua. Continua e não desiste. Porque qualquer outra coisa que eu dissesse me impediria de cometer erros, e os erros são muito importantes. Sim. Os erros que eu cometi me trouxeram até onde eu estou agora, formaram quem eu sou. Então, a Ludmila lá de trás, eu só precisaria dizer para ela, continua. E é muito bom ouvir isso, porque muita gente que ainda não empreendeu, não tem negócio de nada, ela tem só um caderninho de sonhos, uma pequena reserva de dinheiro e nada mais. Ela fala assim, eu não posso errar, porque talvez eu não tenha margem para o erro, eu não posso me dar o luxo de perder tudo. E ela se prende no medo. E você falando aí, eu vejo que o pensamento e o sentimento tem que ser outro. Tem, e isso de não ter margem para erro, gente, não faz isso. Assim, ninguém, você para pensar, não é porque você é pequeno que você não tem margem para erro. Ninguém tem margem para erro. Quantas empresas nos últimos 2 ou 3 anos de renome você ouviu falar que estavam abrindo falência? Muitas. Se eles erraram, por que você não pode? Olha a quantidade de especialistas que eles contrataram. Eles têm dinheiro para pegar os melhores especialistas de todas as áreas, os melhores análises de risco. Eles têm o suprassumo do mercado. Eles têm condições de ter tudo lá dentro. E eles erraram. Por que você não pode? Por que você vai ser o super-herói que não vai cometer erros? O negócio esse erro não pode te destruir. Você não pode permitir que ele te destrua. Mas a gente vai errar. E ninguém tem margem para cometer erro. Um erro custa uma falência, uma abertura de falência, como a gente viu muito dessas empresas. Sim, não foram poucas. E às vezes é um erro besta, mas custa caro. Qualquer erro no empreender custa muito caro. Cometer erros é muito dinheiro que envolve nisso aí. Mas o negócio é não deixar o erro definir a jornada. Mas sim, você pode cometer erros e você vai. Só não deixa o erro te definir. Esse é o recado que eu tenho para dar. O seu erro não te define. E não te faz um mau empresário. Não te faz um mau empreendedor. Eu gosto de falar empresário, porque parece um negócio que já tá um negócio estável. O negócio tem dinheiro. Empreendedor tá começando, você é empresário. Ah, mas eu comecei ontem. Você é um empresário. Você tem o seu negócio, você gerencia a sua vida, você está gerenciando essa empresa, você é um empresário. Você é. Se coloca lá, mas não cheguei, mas você não está indo. Abraça aquilo que você quer para você, abraça e vai, filho, vai. Mas não permita que os erros definem aquilo que você acha sobre você. Assim, uma coisa que eu me senti muito abraçada no decorrer dessa jornada foi olhar para o mercado, às vezes fazer um curso, ver uma palestra, uma mentoria e tal, e você perceber que zilhões de outras pessoas tropeçaram na mesma pedra que você tropeçou. Você se sente tão abraçado, você fala... Porque às vezes você olha seu erro e você fala... Meu Deus, como eu consegui sozinha, sem ajuda de ninguém, tropeçar nessa pedrinha.
Como que era a coisa mais óbvia do mundo, era a questão de eu parar 5 minutos para pensar e eu cometi essa atrocidade. Aí você olha para o mercado, você vai olhar para o lado, a quantidade de coleguinha que tropeçou naquela mesma pedra, Você fala, ô, abençoada essa pedrinha aí aí. você fala, cara, não foi só eu. Não deve ser uma burrice tão grande assim, já que um monte de gente fez também. Então, quando você olha para o lado, você pode ter certeza, zilhões de outras pessoas fizeram a mesma coisa que você fez. Então, já que a gente está falando de empresário, seja qual for o seu tamanho, vamos pensar num pititico. 3 conselhos que você deixaria para eles. O primeiro, obviamente, nunca canse de aprender. Nunca, jamais canse de aprender. Conheça o seu negócio. É muito bom ter braços. Você precisa deixar esses braços trabalharem, não seja controlador. Mas nunca deixe de conhecer o seu negócio. Não larga a mão dele. E o terceiro, nunca permita que desistir seja uma opção. Desistir não é opção. Muito bom. Lud, eu preciso te agradecer. A conversa foi, além de deliciosa, maravilhosa. Você é uma empreendedora não só de mão cheia, mas muito generosa, divide muito, impulsiona. E isso é muito bom. Conte sempre comigo, esteja sempre junto com a gente aqui. Sempre que eu precisar, eu vou ligar lá. Lud, socorro, me ajuda aqui. Cris, muito obrigada por esse bate-papo. Foi um bate-papo incrível, foi maravilhoso estar aqui com você, com a equipe. Espero que tenhamos outros muitos bate-papos assim. Foi muito maravilhosa, muito gostosa essa troca. E vamos tomar muitos vinhos ainda juntos, vamos brindar muito juntas. Tios da vida. Se você gostou, ative o sininho, compartilhe com aquele empreendedor, aquela pessoa que está sonhando em empreender, porque o papo hoje foi bom, viu? E até a próxima, pessoal. Tchau!